Olá, boa noite. Vamos dando continuidade ao nosso trabalho de extensão, onde falamos na primeira etapa sobre os argamassa colantes. Vamos continuando agora falando sobre argamassa de grauteamento. O que é argamassa de grauteamento? É um tipo de concreto ou argamassa de alta resistência, utilizado para preencher vazios de concretagem, também conhecido como as bicheiras. Seu grande diferencial é consistência fluida, que dispersa o adensamento com o vibrador. Essa característica decorre de sua composição. No caso, as britas, por exemplo, são de pequena dimensão, agregados miúdos, enquanto a quantidade de cimento Portland é até 5 vezes superior à utilizada na mistura do concreto convencional. O grout, no caso o grauteamento, ainda também pode receber aditivos superplatificantes, que ajudam a equilibrar a quantidade de água no traço, sem comprometer o desempenho do material. O produto também se destaca por alcançar alta resistência inicial e final em curto período, liberando rapidamente as formas e a estrutura. Outra vantagem do material é que ele assegura maior proteção contra os efeitos da corrosão, pois possui baixa permeabilidade. Além disso, garante melhor acabamento e proporciona boa trabalhabilidade e performance elevada, mesmo em severas condições de aplicação. Por apresentar essas condições, o grauteamento pode ser utilizado em outras aplicações, como também preenchimento de colunas de alvenaria, preenchimento de colunas de alvenaria estrutural, os reforços, recuperação de estruturas, encamisamentos, fixação de máquinas e equipamentos a uma base, para suportar a distribuição de cargas uniforme, e até mesmo ancoragem, enxugamento de tirantes e fixadores. Agora vamos comentar um pouco sobre os principais componentes do grauteamento. Temos o cimento, no caso o cimento Portland, adições de minerais, no caso pozolanas, silicativa, filo e calcário, ou as cargas minerais. Nos aditivos em pó, usamos o superplatificante, aditivos anti-lavagem dos finos e expansores retentores de água. Nos agregados, usamos areia e pedrisco, de origem quartzosa, granitos ou areia de sílica. E nos polímeros, usando acrilatos ou SBR. O mercado hoje em dia ele classifica os grautes em 2 tipos, onde um é base mineral e o outro é a base orgânica. No base mineral ou cimentício, que é destinada a uso geral em construções e indústrias, obras de reparo, aplicações, submersas, injeções com agregados menores que 75 microns e execuções sob altas temperaturas. Já no base orgânica ou de resinas, ele é aplicado em situações específicas que pedem alta aderência, resistência mecânica a ataques químicos e a óleos, além de boa capacidade para observar as vibrações. Também é utilizado para grauteamento de túneis e cabos de proteção, bem como em grauteamento geotécnicos. Agora eu vou comentar sobre algumas vantagens de utilizar o grauteamento na sua obra, na sua edificação. As vantagens do grout em relação ao concreto convencional, elas são implícitas em suas características, né? Que esse material oferece muitos benefícios. No caso, sua consistência é mais fluida, o que permite o preenchimento de até menores fissuras. Ainda protege a construção contra bicheiras e outros danos originados de trincas e demais problemas. No caso, ela também dispensa o uso de vibrador de concreto
e proporciona maior agilidade na execução da obra, da sua edificação. Ela também, no caso, permite o equilíbrio na quantidade de água do traço devido à presença dos aditivos superplatificantes. Assim, não compromete o resultado final. E também é possível utilizar o grauteamento como um encaminhamento ou armadura de elementos metálicos. Essa prática reforça a proteção desses componentes contra a corrosão e a deterioração. E é um produto de alta resistência em todos os momentos do processo construtivo e após a conclusão do processo também. Proporciona um acabamento de alta performance nas mais diversas situações da aplicação. Todos esses benefícios do grout, eles no caso reafirmam a sua versatilidade. Seu uso possibilita aumentar a qualidade na execução da obra, fica mais bonita, e do seu resultado final. A única ressalva sobre este material, apesar de sua eficácia, é o fato de não ser regularizado pela ABNT. Portanto, para uma utilização mais segura, adquirir o grout industrializado, no caso, pode ser uma solução mais interessante. As argamassas de grauteamento, no caso as industrializadas, elas são muito mais seguras para a sua obra, porque elas obtêm melhores resultados na aplicação, principalmente em casos de reparo estrutural, que necessitam de maior resistência. Recomendo o uso do grauteamento industrializado. Ela chega pré-misturada, exigindo apenas a adição de água. E também uma solução mais homogênea, além de passar por um rigoroso controle de qualidade em sua fabricação. De qualquer maneira, é indicada especial pelos fabricantes e reconhecida pelo mercado. Os grauteamentos estão disponíveis em argamassa com resistência, no caso de 15, de 20, 25 e 30 MPa. Eles atendem às diferentes aplicações, como preenchimento de pequenas áreas na alvenaria estrutural, nos pilares, nas canaletas, nas cintas, vergas e contravergas, nos chumbamentos de placas e portões. Outra vantagem é a distribuição customizada do produto, que pode ser planejada de acordo com a demanda da obra, permitindo a racionalização do canteiro, como o volume de utilização do grout geralmente não é tão alto. A industrialização evita desperdício e ajuda muito mais no final de sua obra. No caso, falando sobre os preparos do produto, apenas adicionar água limpa, 2.600 litros para cada embalagem de 20 kg, podendo variar de acordo com a sua utilização. No caso, para utilizar como concreto, adicionar 3 litros de água para, no caso, 20 kg de mistura do grout, mais 50% de brita 0 ou a 25% de brita 0 ou a 0,1 até obter a mistura bem homogênea, no caso sem a presença de grumos secos. A mistura pode ser manual ou mecânica, no caso ela pode ser feita com a colher de pedreiro, pode ser feita com a enxada, e no caso mecânico pode ser em bitoneiras ou em caminhões bitoneiros. O grout deve ser lançado até no máximo 30 minutos. Após este prazo, a fluidez dele diminui. E em caso de temperaturas altas, o prazo da aplicação do grout também diminui. Deve-se utilizar o produto em até 60 minutos, no caso até 1 hora. Depois ele tem que ser remisturado de novo. O endurecimento do grout ele tem um início entre 1 hora e 30 minutos e 2 horas, após a adição de água. Agora nós vamos comentar um pouco sobre a aplicação nas argamassas de grauteamento. No caso, a superfície deve estar limpa, e bem seca, isenta de poeiras, óleo, gorduras e qualquer outro objeto que atrapalhe a fazer a aplicação correta. As formas devem ser resistentes e estanques, sem empoçamentos de água. E deve-se umedecer as formas de momento antes de aplicar o grout. No caso, nas obras, deve aguar um pouco antes de aplicar o grauteamento no local. No caso, tem 2 lugares que nós vamos comentar agora sobre a aplicação onde vai ser, na alvenaria e na regularização de piso. Na alvenaria, deve-se molhar vazios verticais dos blocos e canaletas antes da aplicação do grout.
E no caso, para a alvenaria, a aplicação do grout deve ser feita pelo menos 24 horas após o assentamento dos blocos. E no caso, para a regularização dos pisos, a base para a aplicação do produto deve estar limpa, isenta de pó de óleo, tinta ou qualquer outro material que impeça a aderência do produto. E as bases antigas de concreto, aplique uma nata de cimento em seguida e logo isso aplique o grauteamento. No caso sobre a resistência do grauteamento à compressão, ele pode ser até 28 dias, que é igual a 33 MPa, onde os valores obtidos em ensaio realizado em laboratórios, eles podem variar de mais ou menos 5 MPa, em função das condições de aplicação. E temos alguns itens que tem que ser levados em consideração sobre o produto, no caso das embalagens, né, que deve ser em sacos plásticos, valvulado, de 20 kg. No caso, o consumo dele é de 1.600 kg por metro cúbico, né, sendo usado como grout. A cor dele é cinza. A sua validade é 6 meses, sendo em local seco e arejado, né, sobre estrado de madeira. Muito importante falar sobre a estocagem, sua validade do produto. Ele deve ser empilhado no máximo em 15 sacos, né? E a possibilidade de desforma dele é com 24 horas, quando você faz nas formas. No caso, a ficha técnica do grauteamento, né? Ele é fabricado por cimento Portland, agregados minerais, aditivos especiais e fluidificante. Sua densidade aparente é de 1,6 a 1,7 gramas por centímetro cúbico. E a temperatura para melhor trabalho em ambientes é de 5 graus a 40 graus e em superfície é de 5 a 27 graus. Uma pequena observação é que os valores, no caso desse trabalho, foram obtidos e realizados em laboratório, com revestimento, os quais argamassas são indicados, podendo sofrer variações de resultado, conforme a aplicação, conforme cada empresa técnica trabalha no seu modo de trabalho. E concluímos aqui nosso trabalho sobre argamassa de grauteamento. E após esse trabalho, essas pesquisas, averiguamos que o grauteamento é muito importante na edificação, na construção civil em geral, pois ele ajuda muito nos reparos de algumas edificações que estão com problemas, que estão com fissuras, que estão, no caso, na construção civil se fala com bicheiras, né, nas suas obras. E ela é muito importante para você diminuir o grau de ter um acidente maior na sua construção. Ele ajuda muito na sua obra e é muito eficaz. Agora daremos continuidade à nossa apresentação. E agora eu irei falar sobre a argamassa de assentamento. Bem, o que seria a argamassa de assentamento? Ela é o componente que faz ligação entre tijolos e blocos de alvenaria de vedação. Normalmente é composta por cimento, cal, areia e água, em proporção definida de acordo com o local da aplicação. Essa argamassa ela pode ser dosada em obra ou pode ser industrializada. O projeto feito deve avaliar o custo-benefício das opções para escolher. A decisão deve ser feita no projeto arquitetônico e indicada no memorial descritivo. Caso a argamassa de assentamento seja dosada em obra, deve-se tomar em consideração duas coisas. Sua composição, que ela deve ser composta por cimento, cal, areia, água e aditivo. Cada componente tem uma função nessa mistura, sendo o cimento responsável pela resistência mecânica, a cal pela trabalhidade, a areia pela economia de cimento e a água pela relação com o cimento e trabalhidade, o aditivo variando de acordo com a necessidade que precisar na obra. O segundo ponto que deve ser observado é o traço da argamassa de assentamento. A definição do traço de argamassa de assentamento para tijolos depende principalmente de sua função e local de aplicação.
O traço para a argamassa de assentamento será diferente do traço de argamassa de revestimento e da argamassa de assentamento de revestimento. A relação do material utilizado para a argamassa é dada em proporção de volume, sempre na ordem cimento, cal, areia. Exemplo: se um traço for 1:2:8, indica que são necessários 8 latas de areia e 2 latas de cal para cada lata de cimento. É importante também estar atento à proporção, pois exagerar na quantidade de qualquer um dos insumos pode comprometer a qualidade e a segurança do projeto e causar patologias na alvenaria. Temos também a argamassa industrializada. Além da argamassa dosada em obra ser a mais convencional de ser utilizada, há também as que já são comercializadas prontas ou pré-misturadas. A grande vantagem da utilização da argamassa industrializada se dá pela rapidez e pelo controle de qualidade dela. Infelizmente, é comum que o traço da argamassa dosada em obra seja alterado, sem a aprovação do responsável pela obra, para melhorar a sua trabalhidade. Essa prática compromete a qualidade final do produto e pode gerar patologias na alvenaria. A argamassa de assentamento de alvenaria industrializada ainda pode se dividir em 2 tipos: a argamassa cimentícia, que é a mais convencional, e a argamassa polimérica. A dosagem da argamassa industrializada convencionalmente é feita em fábrica e o produto é comercializado em pó, restando ao consumidor apenas adicionar água obedecendo à relação água-cimento indicada no produto. Já as argamassas poliméricas são comercializadas em estado pastoso, prontas para uso. Agora iremos falar sobre o rendimento e custo da argamassa de assentamento. Bem, as argamassas dosadas em obras, o rendimento dela vai variar de acordo com o traço adotado. De acordo com a SINAP, para o traço 1:2:8, o rendimento é aproximadamente 1 metro cúbico de argamassa para 100 metros quadrados de alvenaria, ou 0,1 metros cúbicos por metro quadrado. Considerando apenas os materiais, o custo é de R$ 3,05 por metro quadrado de alvenaria. Para calcular o rendimento da argamassa em obra, basta orçar o custo dos materiais separadamente, lembrando que há ainda o custo da hora do pedreiro ou servente. Para cada metro cúbico de argamassa com traço 1:2:8, são utilizados 185,66 kg de cimento Portland, composto CP232. Também são utilizados 193,7 kg de cal hidratada e 1,29 metros cúbicos de areia média para assentamento de tijolos de 9:19:19, no caso ele em pé. Já na argamassa industrializada, o processo de orçamento é bem mais simples. Basta você orçar os produtos que serão utilizados e verificar o rendimento indicado na embalagem ou na ficha técnica do produto. Bem, para finalizarmos, conforme observamos, a argamassa dosada em obra ela é mais barata se analisarmos somente pelos materiais utilizados, mas ainda é necessário considerar o custo da mão de obra para realizar a mistura e o tempo. Além do custo, nós devemos também avaliar outras vantagens de se utilizar as argamassas industrializadas, que oferecem vantagens como maior controle de qualidade e redução do desperdício. No caso, ainda temos as argamassas que são produzidas industrializadas, que são as poliméricas, que elas têm uma redução significativa no peso da estrutura, pois são cerca de 10 vezes mais leves que as argamassas convencionais. Com essa redução do peso, podemos diminuir o gasto com estrutura e fundação, ou seja, para concluirmos, a argamassa dosada em obra, dependendo da circunstância, pode ser mais barata por causa dos materiais que são comprados separadamente, mas tem que levar em consideração a mão de obra. Já a argamassa industrializada, ela tem um controle de qualidade melhor e pode ser utilizada em diversas ocasiões. Meu nome é Sérgio Humberto, eu sou acadêmico de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia, juntamente com Edson Dias, Gabriel Mota e Samuel Silva. Nossa temática é tipos de argamassa colante. E hoje eu trago um assunto
bem abordado e que deixa algumas dúvidas a respeito de assentamentos de revestimento. Qual argamassa usar? A branca ou a cinza? Para qual tipo de material eu vou usar essa argamassa? Material tipo porcelanato, material cerâmico, em granito ou até mesmo material em mármore. Qual a melhor escolha da argamassa, da sua cor, branca ou cinza, para ser utilizado nesses assentamentos de revestimento? Bem, quem nunca chegou a olhar para um piso onde existe um revestimento ou até mesmo uma parede revestida de um material qualquer, cerâmico ou material de mármore, enfim, e percebeu que nesse material existe algum tipo de mancha, uma mancha clara ou uma mancha escura. Para evitar esse transtorno, devemos ter bastante critério na compra do material e na escolha da argamassa em relação à sua cor. E para isso, nós temos várias variedades de marcas e cores também no mercado de argamassa. Mas aqui são mais utilizadas em assentamentos de revestimentos, comumente, são a argamassa branca e a argamassa cinza. Bem, então eu trago hoje o seguinte tema. Vamos lá então. A argamassa branca e a argamassa cinza. Tópico 1. A argamassa para assentamento de revestimento. A escolha da argamassa ideal para cada etapa de uma obra é muito importante durante a reforma ou construção. Por isso, é preciso conhecer diversas variedades existentes no mercado e compreender a cada uma delas e suas aplicações. Devemos tratar de dois tipos muito comuns, a argamassa branca e a cinza. A argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, NBR 14081, a argamassa colante industrializada. Produto industrial no estado seco, composto de cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos, que, quando misturado com água, formam uma massa viscosa, plástica e aderente, empregado no assentamento de placas cerâmicas para revestimento. Tópico 2. Argamassa branca. É uma argamassa composta de mistura basicamente por cimento Portland branco, areia, cal hidratado e água. Mas, conforme a influência de características regionais, outros materiais têm sido utilizados na sua composição, como o saibro, o barro e o caule, entre outros. Tópico 3. A argamassa cinza. É uma argamassa composta de mistura basicamente por cimento Portland cinza, areia, cal hidratado e água. Mas, conforme a influência de características regionais, outros materiais têm sido utilizados na sua composição, como o saibro, o barro e o caule, entre outros. Tópico 4. O uso das argamassas. Se o porcelanato for esmaltado, pode ser usado argamassa branca ou cinza, pois esse tipo de revestimento recebe uma camada de impermeabilizante em toda a sua área, tanto na parte superior, na inferior e em suas laterais, onde será aplicada a argamassa colante. Caso o revestimento não tenha impermeabilização, deve ser usado a seguinte aplicação. Os revestimentos de cores claras será aplicado argamassa de cor branca. Os de cores escuras devemos usar argamassa de cor cinza. Essas preocupações devem-se pelo fato da argamassa utilizar água em sua aplicação, pois a água se infiltra pelos poros dos revestimentos bem da superfície. Tópico 5. Uso da argamassa branca para assentamento de porcelanato. Para peças de até 60 por 60 cm, o ideal é optar por argamassa branca, AC2. Porcelanatos com dimensões acima de 60 por 60 cm, podemos usar argamassas mais resistentes, como a AC3, com o cuidado de evitar espaços pintados, encerados e úmidos, que diminui a aderência. É preciso tirar o excesso da argamassa antes do reajuntamento. A especificidade da argamassa branca está justamente na adição de determinados aditivos químicos que garantem a colagem de peças cerâmicas com baixa capacidade de absorção de umidade, além de evitar desmanchas em revestimentos de coloração clara.
A mais indicada, C3, é uma argamassa com maior poder de aderência, ideal para ser utilizada no assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos, em ambientes mais agressivos, como piscinas de água quente, saunas, churrasqueiras e para colar grandes placas. Tópico 6. Uso da argamassa cinza para assentamento de cerâmicos. A argamassa C1, a C2 e a C3 são as mais recomendadas nas cores cinza. Caso da cor branca também pode ser utilizada, desde que tenha dimensões superior a 60 por 60 cm e espessura com mais de 2 cm. Mais indicada a C3, caso a placa de revestimento seja com medidas superior a 60 por 60 e espessura acima de 2 cm. Em relação aos revestimentos de cores claras, desde que não fiquem expostos a locais úmidos, podemos utilizar a argamassa cinza. Tópico 7. Para assentamento de granito ou mármore, usa-se a argamassa C3, de cor cinza, espessura considerável acima de 60 por 60 cm. Isso dificulta a infiltração de água para a superfície do material. Geralmente, o granito ou mármore tem as respectivas dimensões, 80 por 80 cm, com espessura padronizada de 2 cm ou mais. Tópico 8. Argamassa para dimensões de revestimentos não esmaltados. Peças de revestimentos de dimensões 20 por 20 cm e espessura inferior a 2 cm, usa-se conforme a cor do revestimento. Se for de cores clara, a argamassa branca. Para revestimento de cores escura, a argamassa cinza. Peças de revestimento de dimensões 30 por 30 cm, de espessura inferior a 2 cm. Usa-se conforme a cor do revestimento. Se for de cores clara, a argamassa branca. Para revestimento de cores escuras, a argamassa cinza. Peças de revestimento de dimensões 40 por 40 cm de espessura, inferior a 2 cm. Usa-se conforme a cor do revestimento. Se for de cor clara, a argamassa branca. Para revestimentos de cores escuras, a argamassa cinza. Usa-se conforme a cor. Peças de revestimento de 50 por 50 cm de espessura, inferior a 2 cm. Usa-se conforme a cor do revestimento. Se for de cores claras, a argamassa branca. Para revestimento de cores escuras, a argamassa cinza. Peça de revestimento de dimensões 60 por 60 cm de espessura, inferior a 2 cm. Usa-se em conformidade à cor do revestimento. Se for de cores claras, a argamassa branca. Para revestimento de cores escuras, a argamassa cinza. Tópico 9. Argamassa para a dimensão de revestimentos esmaltados. Peças de revestimento esmaltado usa-se em conformidade com a cor do revestimento, pois a peça tem em todas as suas partes a aplicação de uma camada de impermeabilizante. Essas aplicações do material deixam a peça com maior proteção à umidade. Podemos usar a argamassa cinza ou a branca. Fica a critério meramente de uma questão de estética. Tópico 10. Argamassa para revestimento em granito. Recomenda-se o uso conforme a cor da peça. Caso seja de cor clara, usa-se a argamassa branca. Caso seja de cor escura, a argamassa cinza. Aplica a este caso quando a peça de revestimento for inferior à espessura de 2 cm. Sendo a peça superior à medida de 2 cm, pode usar argamassa de cor branca ou cinza. Tópico 11. Argamassa para revestimento em mármore. Recomenda-se o uso de argamassa conforme a cor da peça. Caso seja de cor clara, usa-se argamassa branca. Caso seja de cor escura, usa argamassa cinza. Aplica a este caso quando a peça de revestimento for inferior à espessura de 2 cm. Sendo a peça superior à medida de 2 cm, pode usar argamassa de cor branca ou cinza. Bem, aqui nós concluímos a nossa temática sobre tipos de argamassa colante e suas aplicações. Boa noite a todos, me chamo Samuel Silva Santos. O tema do qual irei tratar nesta apresentação
está relacionado a argamassas sustentáveis, cujo objetivo é apresentar os materiais constituintes da argamassa com foco na sustentabilidade do ponto de vista da energia e dos recursos naturais incorporados. Introdução. As argamassas são produtos muito utilizados tanto em construção nova como na reabilitação de edificações. Em construção nova, é utilizada em assentamento de alvenaria e reboco, interno e externo. Na reabilitação de construções, é utilizada para a reparação de anomalias em elementos estruturais e na substituição de rebocos. Característica da argamassa. Isso dependerá do tipo de aplicação a que a argamassa estará sujeita. Enquanto em aplicações de reboco, o controle de fendilhação é um requisito importante. Já em camadas de enchimentos, pode ser um requisito mais importante apresentar um determinado nível de resistência mecânica. Função da argamassa é quase sempre a de constituir uma camada ou de contribuírem para a proteção do substrato. No caso dessa constituição de uma camada, posso usar como exemplo o reboco, em que há uma necessidade após o assentamento, após o levantamento da alvenaria, faz-se necessário utilizar uma camada de argamassa. Então seria, no caso, essa constituição de camada, seja ela com cimento, ou seja ela com o próprio gesso. Substrato no caso é a base do qual será aplicada esta argamassa, seja contrapiso, seja para a alvenaria, como já foi falado. Substrato é apenas uma palavra que exemplifica a base. Matérias-primas. Ligantes. O mais comum em argamassa é o cimento e a cal. Existe ainda a cal aérea e hidratada. Tradicionalmente, em camada de acabamento interior é utilizado o gesso. Atualmente, este ligante pode ser utilizado em argamassa pré-dosada. O gesso é uma argamassa que atualmente em Porto Velho ele está sendo muito utilizado na parte de acabamento, principalmente de condomínio residencial. Ele é muito utilizado porque ele dá um acabamento muito bom e ele acaba até substituindo a massa corrida, por ter um menor preço, menor custo. Cimento, o mais usado atualmente é o Portland, produzido a temperatura entre 1.300 a 1.500 graus. Outro tipo utilizado é o cimento branco e o cimento pozolânico. O cimento branco possibilita a obtenção de argamassa pigmentada através da escolha de agregados. Nos cimentos pozolânicos, uma pequena parte do clinker pode ser substituído por pozolana. Cal. A cal aérea é classificada como cálcicas ou dolomíticas. É produzida a partir do calcário com algumas porcentagens de argila, mas não pode conter outras adições. Já a cal hidratada pode ser classificada como natural. Ambas as cais são produzidas a temperatura de 800 a 900 graus. Gesso é um ligante mineral resultante da cozedura da pedra de gesso a temperatura muito baixa. Os revestimentos com base de gesso apresentam um papel de reguladores da umidade ambiente
e ainda de isolamento face a situações de incêndio. Duas características básicas do gesso, né, são demonstradas nesta apresentação e que funciona muito bem. Inclusive em Porto Velho, a aplicação de gesso nos condomínios residenciais tem sido muito utilizado bastante. Ele ajuda muito também na questão de acabamento. Ele produz um acabamento até melhor do que a própria massa corrida. É fantástica a aplicação de gesso, né? E isso também tem a ver com o custo, né? O custo do saco de gesso o gesso é muito barato. Então, além do rendimento, né, que ele ajuda bastante, você consegue fazer uma aplicação que produz um resultado muito eficiente. E ainda tem essas duas situações, né? Ainda consegue auxiliar aí nessa questão da umidade e no isolamento em situações de incêndio. Argilas. As argilas dos solos da terra possuem propriedades aglutinantes e foi muito utilizada no passado, através de reboco de terra aplicado sobre paredes. Neste tipo de construção, os problemas ocorrem ao substituir os revestimentos de argamassa de terra por argamassas ligantes hidráulicos. Essa substituição, ela de fato apresenta um problema, porque são propriedades diferentes uma das outras, né? E no passado as argilas elas foram utilizadas principalmente para a questão de acabamento, né? A pessoa queria fazer um reboco e aplicava a argila na parede e ia produzindo aí um acabamento bem próximo do que hoje se observa, né, através aí de argamassas com cimento, né? A ideia era produzir algo assim bem próximo. Havia algumas situações adversas, sim, isso é notório, né? Com ressecamento da argila aparecia trincas, né? Tem fotos aí distribuídas pela internet que mostram isso. Eu ainda cheguei a ver casas que eram feitas de barro, né? Cheguei a ver isso presencialmente aqui mesmo em Porto Velho. Antigamente era muito feito isso. Vi também fazendo. E faziam aquela massa bem úmida e aplicava com a mão mesmo. E aplicando com a mão na parede, né? Toda a estrutura da parede era feita com algumas... Era retirado no mato algumas varas e aí era amarrado, né? Era feita toda uma amarração ali. E aí ia fazendo essa aplicação. E ali começava a aparecer uma parede, né? E era dessa forma que eram feitos com argila. E depois vinha todos aqueles monte de problema, né? As trincas, começava a aparecer umas brechas. Mas tudo bem. Isso fazia parte do material. Pozolanas podem ser utilizadas nas argamassas, substituindo parcialmente o teor em ligantes. Quando aplicada ao cimento, a reação pozolânica provoca a fixação do hidróxido de cálcio, aumentando a durabilidade. Agregados. Os agregados das argamassas geralmente é areia, né, podendo ser utilizada areias de outras constituições, advinda de minérios, como calcário, graníticas e basálticas. Filler e fibras. Nos últimos tempos, tem vindo a ser estudada com vista ao aumento da resistência à tração e consequente minoração da propensão para a fendilhação das argamassas. Também a introdução de fibras resultantes de subprodutos industriais, nomeadamente da indústria têxtil,
poderá ter viabilidade técnica. De fato, as fibras elas já são utilizadas em argamassas e elas ajudam principalmente na questão de não deixar surgir, né, anomalias. A palavra fendilhação significa anomalia, né? Ou seja, a partir do momento que você aplica em uma argamassa as fibras, elas irão trabalhar de modo a não permitir com que essa argamassa apresente fissurações, né, ou trincas. Então isso é muito utilizado hoje na parte de argamassa para concreto, né? Utiliza-se fibra para que no momento da cura, né, no momento da cura geralmente a concretagem ela apresenta fissurações, e para inibir essas fissurações a fibra é utilizada e tem funcionado muito bem. Pigmentos. Os pigmentos eles são produtos naturais que se destinam a conferir com as argamassas, podem resultar diretamente, né, de terras coloridas e terras calcinadas. Esses pigmentos eles são utilizados de argilas para que possa dar na argamassa uma determinada coloração. Não tem nada não tem nada de novo nisso, né? Os antigos já utilizavam esse tipo de pigmentação. Os adjuvantes são produtos químicos que atuam em termos físicos e podem ser incorporados nas argamassas em dosagens pequenas. Adjuvantes são produtos químicos que atuam em termos físicos e podem ser incorporados nas argamassas em dosagens pequenas. Podem ser sintéticos ou orgânicos tradicionais. Tradicionalmente utilizados em argamassas com base em cal, nomeadamente gorduras animais, leite, açúcar, sangue, etc. Referências bibliográficas. Aqui finalizo a minha participação. Valeu, obrigado.